Olá, sagrados! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Marli, faço parte do Templo Escola Flor de Lis e hoje estou aqui para contar para vocês um pouco sobre a história de Freud, o rei da psicanálise. Vem comigo? Então, Freud, famosa personalidade do século XX, médico, neurologista e mundialmente conhecido como o pai da psicanálise. Realizou diversas contribuições para as áreas de medicina, psicologia, literatura, filosofia, política, entre outras. No entanto, o seu principal feito enquanto profissional da área da saúde, especialmente da mente humana, é ter criado uma importante teoria, a psicanálise ou teoria freudiana. Desde a criação desse estudo, o procedimento psicoterápico é um dos mais usados em pacientes de todo o mundo. Freud nasceu no dia 6 de maio de 1856 na Áustria. Desde criança, os pais de Freud dedicavam-lhe tratamento especial, com relação aos irmãos. Sempre foi muito estudioso, tirava notas altas e estudava línguas estrangeiras por sua conta. Quando tinha 12 anos, já lia obras de Shakespeare. Entrou na Faculdade de Medicina da Universidade em Viena em 1873 e formou-se em 1881 e começou a atender em um consultório que hoje é o Museu Freud de Viena. Aos 26 anos, se apaixonou por uma moça chamada Martha Bernays, casou-se e teve 6 filhos. Em 1923, Freud foi diagnosticado com câncer na mandíbula e na boca. Passou por várias cirurgias para retirar tumores. Nos 16 anos seguintes, continuou sofrendo com a doença. Quando os nazistas chegaram à Áustria em 1938, Freud e sua família tiveram que fugir para Londres. No entanto, 4 de suas irmãs morreram mais tarde em um campo de concentração. À ocasião, alguns livros de Freud também foram queimados. Freud morreu em 23 de setembro de 1939 na sua casa em Londres, onde hoje funciona o Museu Freud em Londres. Falando um pouco de suas obras, em 1885, antes de se tornar famoso, Freud ingressou como interno no Hospital Geral de Viena. Ele escolheu especializar-se em doenças nervosas, neurologia, por ser uma área pouco procurada por questões práticas. Enquanto estudava, o profissional Freud fez diversas pesquisas que contribuíram para áreas de medicina e da biologia, tais como fisiologia, anatomia, histologia, anestesia, pediatria. Outras de suas contribuições foram investigações sobre temas como distúrbios de linguagem, paralisia cerebral na infância e as propriedades anestésicas da cocaína. Uma curiosidade é que na época chegou a fazer uso dessa droga. No início da carreira, Freud passou uma temporada em Paris para estudar com o neurologista francês Jean-Martin Charcot, que hipnotizava pacientes considerados histéricos diante do público. Na ocasião, Freud passou a questionar sobre as doenças que não estavam somente no corpo, mas também na mente, mais especificamente em uma parte chamada segunda mente, que denominou essa parte de inconsciente. Ele abriu um consultório em Viena para tratar dessas doenças nervosas e começou a usar a hipnose como forma de tratamento em seus pacientes. O contato com a hipnose levou Freud a concluir que doenças eram de fato causadas por distúrbios que, em parte, ele chamou de inconsciente. Freud hipnotizava seus pacientes e o incentivava a falar sobre todos os seus traumas, e esse procedimento ficou conhecido como a cura pela palavra. Em 1886, Freud abriu para atender pacientes com distúrbios nervosos.
Ele tentou usar a hipnose de forma terapêutica, mas acabou desenvolvendo outra técnica, que foi cura pela palavra, que eu acabei de falar para vocês, e isso se tornou a base para toda a psicoterapia. Após diversos estudos e aplicações sobre o referido tratamento, Freud desenvolveu a teoria da psicanálise, cujo objetivo era entender como funcionava a mente humana, em especial daqueles que tinham sofrimento mental. Freud entendeu que as pessoas que não se expressavam, seus sentimentos tinham a mente doente e que, ao aplicar técnicas da psicanálise, como a livre associação e a interpretação dos sonhos, por exemplo, os pacientes eram estimulados a manifestar seus pensamentos e memórias que causavam as neuroses. Para que seus pacientes se sentissem à vontade, o médico pedia para que se deitassem em um sofá conhecido hoje como o famoso divã de Freud. Segundo pesquisas, a teoria de Freud explica ainda que o comportamento humano, por ser determinado por motivações inconscientes, provinda de experiências da infância, especialmente relacionadas com o amor, a perda, a sexualidade e a morte, e de atitudes emocionais complexas por parte de familiares. Então, o que eu entendi aqui, pessoal, o que ele quis dizer aqui é que a maioria dos problemas que acontecem na infância, que às vezes fica no inconsciente, né, da criança, é geralmente problemas com amor, falta de carinho, a perda de alguém muito querido, né, uma morte muito trágica, uma sexualidade também. Às vezes a criança, vamos por assim, o menino gosta de brincar de boneca, a menina gosta de brincar de carrinho, de soltar pipa, então inverte aí, né? E como é criança, não sabe sobre a homossexualidade, né? E pode sofrer com isso também. E a morte também, e atitudes emocionais complexas por parte de familiares que maltratam, que xingam, põem medo, esse tipo de coisa assim. Estudos também apontam que Freud tinha uma visão esclarecida sobre a sexualidade. Então, foi o que eu acabei de dizer, né? Que às vezes a criança tem problema na sexualidade e não sabe sobre isso, e quando vem a vida adulta, isso vem à tona. E com a hipnose, o tratamento da hipnose, aí é que vai descobrir o porquê que a pessoa está passando por isso, né? Por esse sofrimento agora. Então, segundo ele, muitos indivíduos da história eram homossexuais e seria grande injustiça e crueldade persegui-los como se fossem criminosos. Como Freud atendia seus pacientes no seu imóvel, pode-se conferir nele a sala de espera e o consultório. Estima-se que o médico tenha tratado mais de 500 pacientes. Aqui tem algumas obras de Freud, artes, né? O interesse de Freud pelas artes relaciona-se à leitura dos significados reprimidos, inconscientes. O trabalho artístico é entendido como uma atividade de expressão sublimada de desejos proibidos. Freud é concebido como um ser talentoso bastante para transformar os impulsos primitivos sexuais e agressivos em formas simbólicas, isto é, cultura. Ao longo de sua carreira como psicanalista, Freud escreveu uma série de livros que são hoje um grande legado de sua obra, e dentre eles destacam-se a Interpretação dos Sonhos, 1900, Sobre a Psicopatologia da Vida, 1901, 3 ensaios sobre a teoria de sexualidade, 1905, 5 lições da psicanálise, 1910, Além do princípio do prazer, 1920, O futuro de uma ilusão, 1927, O mal-estar na civilização, 1930. Freud também é conhecido por ser autor de profundas reflexões sobre a condição humana. Então eu selecionei algumas frases que com certeza, nos farão refletir de como lidar com a vida. Entre muitos estão aqui os que mais me chamam a atenção. Nós poderíamos ser melhores se não quiséssemos ser tão bons, né? Não tenha certeza de nada,
porque a sabedoria começa com a dúvida. Sem dúvida nenhuma. A gente nunca pode ter certeza de nada mesmo. Um dia, quando olhar para trás, verás que os dias mais belos foram aqueles em que lutaste. Exatamente isso. Porque se você for vivendo a sua vida sem fazer um esforço para nada, eu acho que não vale a pena. Eu acho que quanto mais suado for aquele esforço, né, que a gente fizer, vai ter mais beleza, mais alegria, porque você lutou para ter aquela felicidade, né, aquele momento bom. Nada que é fácil é bom. Antes de diagnosticar a si mesmo com depressão ou baixa autoestima, primeiro tenha certeza de que não está de fato cercado de idiotas. Essa é uma frase maravilhosa, porque às vezes você está lá de boa, você é perfeito, você tá com seus pensamentos bem assim focado, né, nas suas coisas, aí vem um idiota lá, começa a baixar a sua autoestima, começa a te pôr para baixo. E quem é esse? Esse é o verdadeiro idiota, né? Por isso que a frase tá assim. Antes de você se diagnosticar com algum problema, primeiro você vê quem está à sua volta. Quem está ali te enchendo o ouvido de coisas para te deixar para baixo. Olhe para dentro, para suas profundezas, aprenda a se conhecer. E foi o que eu fiz na minha vida. Aprendi a me conhecer, aprendi a me dar valor. Depois que eu olhei lá para dentro de mim mesmo, eu comecei a me dar valor. É o que eu me conheci de verdade. A felicidade é um problema individual. Aqui nenhum conselho é válido. Cada um deve procurar por si tornar-se feliz. É isso mesmo, ninguém pode depender de ninguém para ser feliz. Felicidade depende da gente. O egoísmo e a ganância nunca te deixarão evoluir. Exatamente, isso eu não preciso nem explicar, né? E é isso, gente. Eu queria dizer de um fato que eu achei muito importante de Freud, como sempre, eu bato sempre na mesma tecla, foi o fato da hipnose, do inconsciente com o consciente. Eu acho muito importante, foi um fato muito importante que eu estudei, que eu gostei muito e teve muito impacto no meu dia a dia isso, muito mesmo. E eu acho que a gente devia sempre estar pensando assim na vida da gente, né? Se realmente a nossa vida é isso mesmo que aparenta ser. A gente tem que pesquisar, tem que ir a fundo, tem que ir bem lá no íntimo de nosso ser, para a gente ver o que está se passando na nossa vida, né? Para a gente viver com mais leveza, com mais alegria. E é isso, eu encerro por aqui o pesquisa sobre Freud. Espero que eu tenha deixado bem claro tudo sobre Freud para você. Não tudo, porque Freud é muito complexo. Freud tem muita coisa a respeito de Freud. Tem Freud que fala sobre o racismo, né? Freud fala sobre muitas coisas, sobre a homossexualidade, ele engloba muitas coisas, mas com o tempo a gente vai estudando mais, pesquisando mais e vai expondo aí para vocês. Muito obrigada por assistir o nosso conteúdo e fique ligado para os próximos vídeos. Até a próxima!